Enfim, aqui estamos, aqui no YouTube do Movimento Givers e também aqui pelo meu Instagram, começando mais uma live no dia de hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. Então, hoje, deixa eu até colocar aqui, que não aparece no nosso tema, certo? Aqui no Instagram, olá pessoal do canal do YouTube, Movimento Givers, e aqui eu vou colocar novamente o tema da nossa live de hoje: alcoolismo, lições e solução sistêmica. Olá, Alencar, boa tarde, como vai você? Olá para quem ainda vai chegar aqui. Então, vamos falar hoje um pouquinho mais sobre como a visão sistêmica pode ajudar você ou qualquer pessoa que sofra, ou que esteja passando, ou que esteja, ou saiba, conheça alguma pessoa que esteja sofrendo com essas questões de alcoolismo, traições, e não está difícil de conseguir resolver esse problema, né? Muitas vezes as pessoas já procuraram ajuda. Deixa eu melhorar aqui a minha... não tá dando certo. Deixa eu ver aqui. Legal, mas não é aqui que eu quero. Eu queria só aproximar a minha imagem, mas... Então, vamos continuar aqui. Quem sabe faz ao vivo do jeito que é possível. O que o alcoolismo, como a visão sistêmica vê essa questão do alcoolismo? Eu vou falar sobre dois temas que, na verdade, eu agora, quando eu estava começando a falar, eu pensei, nossa, eu tenho que fazer duas lives diferentes. Por quê? Por que eu pensei de falar dos dois temas na mesma live? Porque os dois estão, lá no fundo, estão interligados. Porém, então eu vou falar hoje, resumidamente, dar umas pinceladas sobre cada um dos temas. E depois a gente vai falar, eu vou fazer umas outras lives mais específicas sobre essa questão de cada um dos temas e como a visão sistêmica, a consciência sistêmica vê essa questão do alcoolismo e traições também, né? Geralmente, se você para observar, esses dois temas, quando tem um, geralmente tem o outro também, na mesma família, na mesma história. Dificilmente só tem uma dessas dinâmicas na história de quem está vivenciando ou sabe de pessoas que passaram ou que ainda estão passando por esse tipo de problema. Então vamos lá. O alcoolismo em primeiro lugar. Geralmente, infelizmente, quem sofre com questões de alcoolismo no histórico familiar, há muito comumente, o que a gente percebe no consultório e nas constelações de grupo que eu faço, que eu trabalho, é seguido. A grande maioria, em poucos casos, que não mas é seguido de violência, de agressividade verbal, quando não tem violência física, agressões físicas também. Por quê? Porque desde que eu me conheço por gente, as pessoas falam que graças a Deus Roseli, não tive questões de alcoolismo dentro da minha história familiar. Assim, diretamente teve algumas coisas assim, mas nunca de ser algo
assim, que causasse problemas mais sérios. A gente sabia, porque beber socialmente, muita gente fala que bebe só socialmente. Porém, tem as consequências. Tem aqueles poucos que bebem e então vão dormir, né? Ou ficam meio grogue, né, tal, né? E quando a gente fala em alcoolismo, a grande maioria das vezes também está relacionado ao mundo masculino. Porém, nós sabemos que mulheres também sofrem com esse tipo de problema, não é? Então, se você está chegando aqui agora, ou vai chegar ainda depois, conhece alguém, ou sabe de histórias de alcoolismo, problemas de alcoolismo no histórico familiar, tiver alguma pergunta para fazer, eu fico à total disposição, tenho prazer em poder responder suas perguntas, suas questões que estejam talvez te incomodando, né? Mas qual é dentro da visão sistêmica? Primeiro, a questão do alcoolismo nunca é aquilo que aparenta ser. Que as pessoas falam, não, é porque ele ou ela é um sem vergonha, é uma pessoa que não tem responsabilidade, ou daí outra coisa que é muito comum as pessoas falarem, tenho certeza que você vai saber do que eu estou falando. Ele quando não bebe é muito gente boa, é um cara muito sensacional, uma pessoa do bem, uma pessoa da paz, mas quando ele bebe, ele se transforma. Então, quem já não ouviu esse tipo de histórias, não é? E aí? O que fazer se você já procurou muitas coisas, né? Você ou a tua família já procurou muitas ajudas e não tem conseguido um resultado satisfatório. Como fazer, o que procurar, como a visão sistêmica pode ajudar essas pessoas, você, né? Primeira coisa, é preciso olhar para o histórico infantil dessa pessoa que sofre com esse tipo de problema. Como assim? Primeira questão é como foi a fase de amamentação desta pessoa que sofre com o problema do alcoolismo. Como foi o teu histórico familiar com relação à tua mãe? Quanto tempo ela pôde sentar para amamentar você, né? Quando ela sentava e amamentava, deixa eu pegar um bebê aqui, ó, quando ela sentava e amamentava, como é que era? Ela tinha tempo para sentar tranquilamente? Ela amamentava você? Ou essa pessoa que você sofre, que você conhece que sofre com alcoolismo, a mãe dessa pessoa alimentava ela tranquilamente? Porque assim, quem já é mãe, quem já é pai, sabe que quando uma mulher amamenta o bebê, geralmente, a não ser que o bebê esteja doente, esteja com algum problema, esse bebê ele pega no sono, a mãe está ali disponível, né? Ela cuida dele. E não é só a questão de dar o mamar, de dar o leite, de fazer a criança se alimentar. Não é só isso que está envolvido nessa história. E sim, qual é o sentimento que isso causa? Olha aqui, ó. Autoconfiança, segurança. Um bebê que está sendo visto, que a mãe tem tempo de se conectar com esse bebê, de olhar para o olho do bebê, de estar disponível de alma para este bebê, é uma coisa, né? Que naturalmente, quando então a mulher tem calma e tempo,
de sentar e dar de mamar para essa criança é uma coisa. Agora, vamos fazer a cena 2, né? Uma mulher que está lá, assim, eu sempre faço esse exemplo, né? Porque sabe, a mulher que está nervosa, que está estressada, que está preocupada, porque tem um monte de coisa para fazer, tem conta para pagar, e o marido não está, ou então tá, mas ele não dá conta, o dinheiro que o marido ganha não é o suficiente, é uma mulher que está nervosa, ou então uma mãe solteira, uma mulher que é viúva, que tem 1000 preocupações. Como é que ela senta tranquila para dar de mamar, para dar de amamentar essa criança? É meio complicado. Só se for uma mulher muito lúcida e muito consciente dos conflitos e dos problemas que isso vai gerar nessa criança. Se ela, por mais que, eu sei porque eu atendo mães jovens, que são jovens lá com 20, 16, 18, 20 anos, menos de 30 anos, que essas meninas já sabem. Eu digo meninas porque eu tenho filhos com 30 e poucos anos, então para mim ainda... Mas, ok, são moças jovens que já sabem, que já entendem que tudo que a mamãe sente durante a gestação algumas já sabem que tudo que a mamãe sente durante a amamentação, o bebê também sente. Então, a não ser que sejam mães já conscientes dessa parte, que a grande maioria das mulheres mais jovens sabem disso, mas nem mesmo elas não se dão conta do quanto é sério, o quanto é profundo, o quanto é grave para o resto da vida, todos os sentimentos, todas as emoções que a mamãe sente nessa fase, nessa época em que ela está amamentando o bebê. E isso que eu estou falando somente, não falei ainda das memórias transgeracionais. Então, estou falando do alcoolismo, a base, a fonte primária desse trauma chamado alcoolismo, essa dependência do álcool, é a base primária. Em primeiro lugar, precisa ser feito um rastreamento de como foi a infância e a fase de amamentação desta pessoa, que pode estar com 18, 20, 25, 45, 65, não importa a idade dela, se ela já mesmo que não seja ainda considerado um alcoólatra, uma pessoa que não consegue ficar um final de semana sem estar enchendo, né? Não para de beber enquanto não tiver a última lata, a última garrafa de cerveja que tá por ali, e às vezes ainda vai comprar mais em qualquer tipo de festa, né? Aquelas pessoas que passam passa do limite, parece que se não é durante a semana, tem que ser pelo menos todos os finais de semana, e não consegue, pelo menos tem grande dificuldade de controlar esse alcoolismo. Gratidão aí pela presença de cada um de vocês, a Nina Souza, Suzana Borges, Lúcia Zandona, né? Então, Luciane Zandona, gratidão pela presença. Então, para você que conhece pessoas que tem uma dificuldade de se manter sóbrios, de estar numa festa, de estar num encontro, que seja de família, ou que seja festa qualquer, mas que não consegue ter um limite para o alcoolismo, para o álcool, aliás, né, para a bebida do álcool, ingerir esse álcool, já, primeira coisa, eu sinto muito por isso ser uma dor tão profunda, tão dolorosa,
que é para as pessoas que estão ao redor, né? Não é somente a gente, por exemplo, as pessoas que estão ao redor do alcoólatra, óbvio que elas sofrem muito. Então, muitas vezes, as primeiras vezes, que você percebe que uma pessoa, um jovem, está ingerindo álcool, é levado na brincadeira, não é levado muito a sério, né? Parece que isso não é algo tão difícil, não. Mas quando você vê que o tempo está passando e essa pessoa não consegue se dar conta, existe uma dor por detrás desse tipo de comportamento. E é uma dor que essa pessoa não está querendo olhar, por não ter condições emocionais de olhar para isso. Isso eu já estou falando já para quem entende, porque quem entende um pouco, quem não entende, que acha, fala, não, é porque ela se vergonha, porque ele ou porque ela não quer, é porque ela quer me judiar, é porque ela quer ou porque ele quer fazer eu passar vergonha. E assim por diante, né? O que você conhece de alcoolismo e quais as frases, quais as dores que são expressadas para quem está ao redor dessa pessoa, né, que sofre com alcoolismo. São as coisas mais comuns, né? A primeira coisa, porque é sem vergonha, porque não tem vergonha na cara, porque não papapá. Na visão sistêmica, a primeira coisa é como foi a infância, como foi a fase de amamentação desta pessoa. Ah, porque é meu pai. Tem, sei lá, 60 anos. Você já pensou na infância do seu pai? Ah, porque é a minha mãe, ou porque era minha mãe. Você já pensou como foi a infância dessa sua mãe? Quantos irmãos ela teve, quantos irmãos ela tem, né? Como foi a infância desta pessoa? É teu cônjuge que tem problema? Como foi a infância dessa pessoa? Principalmente, o álcool, especificamente a base do trauma, se cria do 0 até os 2 anos de idade. Por quê? Porque é considerada a fase oral, a fase que a criança está experimentando o mundo através da boca. Vocês não conhecem crianças que nessa faixa etária, tudo eles colocam na boca? Né? A partir do momento que consegue pegar alguma coisa, a primeira coisa coloca na boca. Pega outra coisa, coloca na boca. Pode ser sujeira, pode ser o que quiser, a criança pega e põe na boca. Eu sei, porque eu já tive filho, tive filho pequeno e hoje tenho netos. Né? Então, quem já não viu isso? E também é a fase que a criança ainda também está em época de amamentação. E qual foi a experiência? Qual foi a programação que você, ou a pessoa que você acusa de tantos nomes bonitos, como foi a infância essa fase de 0 aos 2 anos de idade? Aí você de repente pode me falar, não, mas é que eu tenho mais casos na família, os irmãos do meu pai também são alcoólatras, os meus irmãos são alcoólatras, enfim, tios e não sei mais quem que sofreu, que morreu até por causa do alcoolismo. Daí, quando você fala um caso assim, nestes casos já é sistêmico, já é um problema, já é um conflito que traz dentro do histórico familiar, né? Que é aquilo que a gente sempre fala lá no fundo. Eu tenho lá, para quem está aqui no Instagram, está vendo um banner do histórico familiar. Daí, mas isso é uma causa assim, a grosso modo, a causa primária começa a partir dali. Como é que foi a experiência com a fase da amamentação? Se tem mais pessoas no mesmo histórico familiar que têm problemas de alcoolismo, principalmente de gerações anteriores, aí sim é um conflito sistêmico,
que você que está sofrendo com isso, ou conhece pessoas que sofrem com isso, você pode ter consciência de que isto já é uma repetição de algo que não foi curado ainda anteriormente, em gerações anteriores. E aí que precisa, com muito respeito, com muito cuidado, se acessar as memórias que estão contidas no corpo de quem está sendo prejudicado, está se sentindo prejudicado com esse tipo de conflito. As memórias familiares, elas estão todas contidas em você. Na pessoa que está sendo, por exemplo, se o alcoólatra tem condições, ele mesmo vem constelar, ele mesmo vem olhar para essa questão. Se tem questões emocionais, se dependendo do grau, né, não precisa às vezes chamar uma outra pessoa. Porém, dependendo do grau de dependência, dependendo do grau de problema, o alcoólatra quem pode ajudar, quem pode interferir na solução desse conflito? A mãe. Ah, mas a minha mãe, eu já tenho 45 anos e a minha mãe está com 60 e tanto. Tem que ser a mãe? Obviamente que não. O mais saudável, o correto é a pessoa que já tem mais que 18 anos, ela é a responsável pelas atitudes e devidas consequências. Porém, primeira coisa, o alcoólatra, a coisa mais difícil que tem é ele admitir que ele é um alcoólatra. Não é? Quem já não conhece esse tipo de coisas? Deixa eu ver aqui. Então, gratidão mais uma vez a Cássia. Vettori de Souza. Também Costa e Silva. Pleide Costa e Silva. Né? Gratidão, gratidão, gratidão. Então, quem é que, quando o alcoólatra não está em condições físicas, em condições mentais, muitas vezes, de procurar ajuda, quem pode ajudar essa pessoa? Se ele é casado, ele ou ela é casada, o cônjuge pode olhar e pode ajudar essa pessoa, mas não tem como. Essa pessoa, a constelação, ela não é para fazer muitas vezes a gente brinca, fala assim, fazer uma macumbinha lá, vou fazer um trabalho lá para essa pessoa e daí vai curar a pessoa. Não, lá na linda lá. Não é isso. A constelação, o trabalho da constelação sistêmica familiar é olhar para a dor que se esconde por trás deste tipo de conflito, por trás desse problema, por trás desse escudo. Porque sim, o alcoólatra usa o álcool como um escudo para fugir da própria dor, que ele não tem capacidade, não tem condições, muitas vezes emocionais, de enfrentar esse conflito, de olhar para a verdade que se esconde no além do aparente. Então, o alcoolismo não é somente uma falta de vontade, falta de vergonha na cara, como muita gente diz, e sim, ele é um conflito de uma dor emocional ainda não curada na infância desta pessoa, ou então já é sistêmico, que pode ser que esse alcoólatra que você está pensando e falando, já é uma consequência, já é uma repetição de uma dor também relacionada à mãe, de uma dor, em primeiro lugar, é relacionada à mãe. E geralmente, como o próprio Bert Hellinger dizia, ele fala assim, que toda vez que existe alcoólatras que têm problemas de alcoolismo, é preciso olhar, em primeiro lugar, para a mãe dessa criança, dessa pessoa, não importa a idade que ela tem, se esta mãe autorizou o filho a amar o pai. Como assim?
Ai, meu Deus, que você está falando, Roseli? Por quê? Por que a gente fala isso? Porque toda mulher que tem mágoas do pai da criança, ela está indiretamente, principalmente se ela fala muito mal do pai do seu filho para o filho, que é uma coisa muito automática, né? Mesmo que ela não fale, não pega a criança e coloca aí na frente e fala assim, olha teu pai, não. Ela no dia a dia, ela está jogando, porque o teu pai não faz isso, porque o teu pai deixa de fazer aquilo, porque o teu pai, porque o teu pai, porque o teu pai, porque o teu pai. Ou também pode acontecer de uma criança ser adotada, de os pais adotivos falarem para essa criança, ah, porque teu pai, porque tua mãe não faz isso, não faz aquilo, não, enfim, não fez. Então, o que acontece? Toda vez que uma criança não é autorizada a amar o pai, dificilmente esta criança terá sucesso. Por mais escolaridade que você pague para o teu filho, por mais grau de formação acadêmica que você ou essa criança, que hoje já pode ser um adulto, nos papéis, né, nos documentos, porque muitas vezes só é adulto nos documentos, mas no comportamento são crianças ainda. Então, geralmente não é regra, mas geralmente por trás da história de alcoolismo, dependência do alcoolismo, existe uma dor da criança que está no corpo de adulto, que não foi curada. Está relacionado, em primeiro lugar, com a mãe, em primeiro lugar. Aí você pode até falar, não, mas é que o meu pai também era alcoólatra. Sim, então se o teu pai já era alcoólatra, o teu avô, ou um dos avós era alcoólatra, está relacionado também a mãe desse primeiro relacionamento direto com a mãe, e muitas vezes indiretamente dessa mulher que não permitiu o filho a amar o pai. Tá, mas Roseli, o que eu faço? Como é que eu soluciono isso se eu descobrir? Eu acho que eu até vi que minha mãe não gostava do pai dela e blá, 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 né? Ou a minha mãe falava muito mal do meu pai, fala ainda muito mal do meu pai. Por quê? Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que nós somos, o nosso corpo é metade mãe e metade pai. Se a minha mãe, que é metade, o meu lado esquerdo geralmente é a mãe, por que falo geralmente? Porque pode ter variáveis, mas o nosso lado esquerdo está muito relacionado com a nossa conexão com a nossa mãe. Se a minha mãe falava ou fala muito mal do meu pai, o que ela está falando? Eu não gosto da metade de você. Filho meu, eu não gosto da metade de você. Em outras palavras, ela está falando isso, porque teu pai não presta, teu pai é isso, teu pai é aquilo, teu pai é isso, nananana. E o que ela está fazendo? Ela está desprezando metade de mim, metade de você. Ah, ela está fazendo isso de propósito para te machucar, para te ferir? Não, ela não está fazendo isso propositalmente. Ela também, a tua mãe também é uma pessoa doente emocionalmente. Ela pode até não ser doente para estar tomando 1.599 tipos de medicações, mas ela é uma pessoa doente emocionalmente. Toda mulher que fala muito mal do pai da criança para os filhos, esta mulher precisa, quem na verdade está precisando de ajuda, muito mais urgente, é a mulher que fala mal do pai das crianças para as crianças. Eu não estou dizendo que ela não tem direito de falar mal, não tem direito de chorar, não tem direito de reclamar. Ela tem os conflitos dela com o seu cônjuge, com o pai do filho, ou dos filhos, porém, isso não dá para ela o direito de denegrir a imagem do pai da criança,
Por quê? Porque filho ama pai e mãe da mesma forma. Pai e mãe da mesma forma. Então, quando uma mulher comete essa atrocidade de denegrir a imagem do pai da criança para o filho, não importa a idade que ele tem, e olha que nós temos, quem não conhece uma mulher assim, né? Mas, então assim, por que eu não estou querendo acusar mulheres? Eu sou mulher. Eu fiz isso antigamente inconscientemente Por quê? Por causa da minha história. Assim como você, mulher, que casou por livre e espontânea obrigação, porque estava grávida, porque queria fugir de casa, porque achou que casaria com o dinheiro, que o dinheiro salvaria a tua vida. E blá, 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 todas os blá, blá, blá que você pode contar para os outros, que você casou, mas que não foi por amor, né? A pergunta básica é, para que você casou? Ou então, para que teus pais se casaram? Então, cada vez, o alcoolismo diretamente está ligado ao trauma primário, e a solução desse trauma, dessa dor, deste conflito, está em olhar para o histórico, seu próprio histórico ou o histórico familiar com relação à mãe. Pode também ter acontecido, eu tenho casos, a gente tem N casos, pode ser N opções, N possibilidades. Mães que morreram cedo, né? Que deixaram filhos órfãos. Mães que vieram lá da Itália ou da Alemanha, mas que... Uma mãe que perdeu um filho. Uma mulher pode ter tido 15 filhos, 15 gestações. Mas se ela perdeu um deles, há uma grande tendência desta mulher ficar chorando muito por causa daquele filho que ela não conseguiu salvar, e ela meio que esquece dos outros que estão vivos ali dependendo dela também. Isso também pode ser uma causa de alcoolismo. E outra, vamos falar sério. Uma mulher que tem 6 ou mais que 6 filhos, hoje em dia é difícil. Mas aí tem outra. Hoje em dia é difícil mulheres que têm mais que 6 filhos, né? Mas também pode acontecer. Mas vamos supor, no caso das nossas mães, das nossas avós, que tiveram mais que 6 gestações. Diz que na nova medicina, eu tenho uma outra linha de terapias, de informações muito relevantes, que diz o seguinte, que uma mulher ao natural, ela tem condições de parir, de dar um cuidado razoável até 6 filhos. Mas mulheres que gestam mais que 6 filhos, que dão a vida a mais que 6 filhos, deixam a desejar para todos eles, né? Por quê? Porque é humanamente quase que impossível uma mulher dar uma atenção legal e equilibrada para mais que 6 filhos durante uma vida, né? Não que seja impossível, né? Minha avó paterna teve 15 gestações, 12 filhos vivos, né? 3 abortos, uma morte que, enfim, não veio o caso, uma morte de um bebê recém-nascido. A minha avó materna também teve problemas de bebê que nasceu e logo morreu. Pode ser por inúmeras razões, até inclusive por fome, mas pode ter sido doenças que naquela época que não tinha recursos hospitalares igual hoje em dia tem, né? Então, como foi a história familiar desta pessoa que sofre com álcool? Ou se você está ligado diretamente a um alcoólatra. Esse é o X da questão. Se você não consegue resolver, é óbvio que é para isso que nós estamos aqui. Nós, profissionais da área da ajuda, estamos aqui para te ajudar, para ajudar você a entender como solucionar esse conflito. A primeira coisa é por aí, tem que olhar dentro do histórico familiar.
Segunda coisa, é preciso entrar na dor, acessar essa dor. Como acessar essa dor se eu não tenho consciência, se eu não sei? Ela está em você, ela está no teu corpo. No corpo do alcoólatra, no corpo da família, na egrégora familiar. Você vê o que é egrégora? O que significa a palavra egrégora? Significa história, significa memória familiar. E essa memória, ela está no teu cérebro, ela está em você, ela não está no além, não sei aonde, ela está no teu inconsciente. Os arquivos que você carrega no seu cérebro contém todas as memórias. E é isso que é a constelação, a reprogramação biológica que eu trabalho, ou a nova medicina germânica, também a linguagem corporal do Reich, que é através da constituição do formato, do desenho do teu corpo. Ele já me conta como foi a tua gestação, como foi a tua infância, tudo vai me contando. E através de uma sessão terapêutica, a gente consegue, através das informações que você que está procurando terapia, que pode ser individual ou grupal, né, que é o sistema que a gente trabalha, pode ser presencial ou online, toda essa informação está contida na memória celular que você carrega, ou o alcoólatra, ou uma das pessoas da família do alcoólatra carrega toda essa informação. E através desse método constelação, a gente acessa a memória e reprograma esta memória. E não tem nada de sobrenatural. Tem muitas pessoas que falam, esses dias eu fui fazer uma sessão de renascimento, daí a pessoa antes não era por causa de álcool, mas assim, até o álcool a gente pode fazer trabalhar o renascimento também. A pessoa fala assim, nossa, mas isso não é lavagem cerebral? Sinto muito, querida, a pessoa não tem nada a ver com lavagem cerebral, e sim acessar a sua sujeira, as tuas memórias inconscientes e reprogramar, entender o que tem de positivo dentro dessa história, por mais negativo que ela pareça ser e ter sido até hoje para você, né? Então, isso é reprogramação, da reprogramação biológica, da biologia que você carrega ou que esse familiar carrega. E também eu tenho, para quem quiser receber mais conteúdos de forma mais direta, pode acessar a minha bio no Instagram. Também eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube um link que você pode acessar, onde nós temos um grupo no WhatsApp, que você pode entrar nesse grupo diretamente e fazer parte e receber conteúdos mais específicos somente sobre esse tema de alcoolismo, traições e coisa e tal. Isso que eu estou falando até este momento, olha quanto tempo já deu, 44 minutos já, só sobre alcoolismo. Mas vamos dar uma pincelada também na questão de traições. O que aonde é o verdadeiro conflito, aonde se esconde e o que se esconde por trás de uma pessoa que fala assim, ela em sã consciência, fala que Deus me livre, quando já chegou a dar problemas, né? Por exemplo, ela está num relacionamento, pode estar namorando ou pode estar casado, está dentro de um relacionamento, está mesmo assim procurando outras pessoas, não consegue se libertar desse vício de procurar mais pessoas. Por mais querido ou querida que seja essa pessoa, por mais juízo que aparentemente ela tenha, a grosso modo, né? Porque uma pessoa sente essa atração que é maior, muito maior do que ela possa ter consciência, essa atração por buscar mais relacionamentos.
Primeira coisa, não dá para sair acusando ou julgando que essa pessoa é uma sem vergonha, que ela nananã, porque enfim, quantas milhões de desculpas e desculpitas você quer dar para essa situação. Primeira coisa, o trauma não é na pessoa diretamente. Ela traz isso. Ah, tá, Roseli, então agora uma desculpa para quem vive traindo. Isso é uma boa desculpa para quem não conseguiu até hoje se libertar dessa questão de traições. Ah, Roseli, então isso quer dizer também que é bonito trair, ou então, que eu queria principalmente falar, tem aquelas pessoas que falam, não, porque ele é o pegador, eu sou o galo, né? Porque eu pego todas, porque só hoje ou essa semana eu peguei 6, e porque, quer dizer, pode contar a história que quiser, pode contar a história que quiser. Os mais jovens com menos de 40 anos de idade, que são os que mais contam histórias, porque ele é o... Geralmente é ele, né? Mas tem elas também, as mulheres também estão fazendo muito isso hoje em dia. Uma por questão de vingança, outra por também não ter consciência, porque também são pessoas doentes emocionalmente, tá? Eu estou deixando bem claro. Isso é uma dor emocional infantil não curada. E aí você pode ter 50 formações acadêmicas, você pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter... sei lá, o status na sociedade que é fulano de tal. Se você não olhar para a sua dor infantil, e aí entra também os casos de sadomasoquismo. Nossa, daí uma outra hora eu vou ter que falar só sobre esse assunto. Pessoas que têm aquelas taras sexuais de sadomasoquismo, de transar com 2, 3 mulheres, de transar com... de ter relacionamento sexual com várias pessoas ao mesmo tempo, ou que sejam 2 mulheres, que é a fantasia mais comum e tradicional de qualquer homem, né? Ah, não, é porque é só uma fantasia sexual, blá, 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 tem trocentas desculpas. Aí eu pergunto para você, se você é uma pessoa que já passou dos 18 anos, tem um pouco de lucidez, você não vai gostar do que eu estou falando, né? Você pode não gostar, você pode até mandar a minha live para uma outra pessoa. Eles não vão falar, essa louca está falando asneira. Fica tranquila, eu não estou preocupada com isso, com o que você acha ou o que você vai deixar de achar. Eu não estou mais preocupada com isso. O que eu sei, o que a gente sabe é os fatos reais que todo o tempo se mostram por trás dos casos de pessoas que vivem pulando de galho em galho, que tem que ter 50 tipos de relacionamentos sexuais, principalmente relacionamentos sexuais por semana, né? Que se apaixonam 10 vezes por manhã, né? Que tem um homem que fala assim, nossa, já me apaixonei 5 vezes só hoje de manhã, né? Será que ela é uma pessoa saudável emocionalmente? Será que você que passa por esse tipo de problema, será que você é uma pessoa saudável emocionalmente? Você pode até me dizer que sim, pode dar risada do que eu estou falando. Não tem problema. Não estou um pingo preocupada com isso. Por quê? Porque o planeta Terra não vai parar de girar porque você não acredita em uma lei natural. É isso que eu mais, assim, que a gente vê o tempo todo acontecendo. Hoje, amanhã você está traindo, depois amanhã você está traindo. Você pode estar trepando com 50 mulheres diferentes por semana. 5 por vez, ou 10 por vez,
ou 2 por vez, porque você, não, é porque é só uma fantasia sexual. Será que você é um cara saudável emocionalmente? Ou você, mulher, você que se propõe a esse tipo de conduta, que não tem nada de errado. Eu não estou aqui julgando você ou deixando de julgar. Eu não estou dizendo aqui que isso está certo ou que está errado. Eu só estou falando, a visão sistêmica, ela é escolhas e devidas consequências. É só isso que a gente está falando, né? Se quer continuar, ok, tranquilo, é uma escolha sua, né? Se quer continuar nesse mundo, eu só pergunto para você, a única pergunta que eu deixo. Você acredita mesmo que pessoas que estão vivendo numa situação de traições o tempo todo, de alcoolismo, que isso é uma pessoa saudável, ela é uma pessoa equilibrada emocionalmente? É só esta pergunta que eu te deixo. Basta. Se você é uma pessoa um pouquinho ajuizada, assim, que tem um pouco de noção da vida, você tem um pouco de noção de o que é ser humano, o que é ter sentimentos, o que é ter respeito pelo próximo, eu tenho certeza que você vai pensar sobre isso. E se você não sabe como ajudar a ti mesmo, a ti mesma, que sofre com esse tipo de conflito, ou se você conhece uma pessoa que sofre com esse tipo de conflito, porque por mais que isso esteja cheio de pessoas jovens, como também a gente sabe que tem pessoas com mais de 60 anos de idade, homens com mais de 60 anos de idade, que têm as fantasias de estar com 3, 4 mulheres ao mesmo tempo, né? Mas qual é a dinâmica oculta por trás de uma pessoa que tem essa extrema necessidade de estar trepando com pessoas, com mulheres diferentes ao mesmo tempo? Será que ela é uma pessoa que está em paz com ela mesma? E eu não estou falando de religião, não estou falando de culpa, estou falando de uma pessoa lúcida, de uma pessoa consciente. Estou falando de uma pessoa saudável emocionalmente. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de causas, de escolhas e devidas consequências. Isso que nós não estamos falando de doenças, né? Sexualmente transmissíveis, não estou falando de pandemia, não estou falando de outras consequências de geração de filhos, não estou falando de abortos, não estou falando de nada das consequências. Estou apenas falando da verdade que existe escondida por trás das atitudes de pessoas que precisam se alcoolizar o tempo todo ou precisam estar trepando com milhões de pessoas diferentes por semana ou por mês, ou, desculpe falar um palavrão assim, mas é isso que eu estou, mas é essa a verdade. Porque uma pessoa que está casada, que está namorando, mas que tem algo que fica puxando ela para estar trepando com pessoas diferentes durante a semana, será que ela é saudável? Duvido que você consiga me provar que essa pessoa é saudável emocionalmente. Basta você colocar, através de dinâmicas sistêmicas, coloca a mãe dela na frente dela, um representante da mãe, para ver o que ela te fala. Ou pergunte para essa pessoa como foi, como é o teu relacionamento com a tua mãe. Ah, hoje eu me dou bem com a minha mãe. E como foi na infância? O que um homem que procura tantas mulheres diferentes, o que ele está procurando mesmo? Ele está procurando uma mãe melhor. Vai achar? Duvido. E eu não estou debochando, é porque são as leis naturais. Pelo menos da espécie humana. Os animais a gente não sabe, mas tem animal que é muito mais respeitoso com o próximo do que os seres humanos. Você sabe disso. Não é? Né? Tem animais que respeitam muito mais os leões.
a manada de leões, eles respeitam a leoa, enfim, não vamos entrar em outras coisas. Porém, o que eu quero dizer, que você deixe, que fique claro hoje, mais uma vez, você quer saber mais, quer se curar, quer ajudar uma pessoa que sofre com a questão do alcoolismo ou traições, ou as duas coisas juntas, porque geralmente as duas coisas andam juntas, e a causa é a mesma, geralmente a causa é a mesma, portanto você pode conseguir, como se diz no linguajar grosso, matar 2 coelhos numa paulada só. Olha, que maldade, eu não estou querendo matar coelho, coisa nenhuma, mas você pode curar 2 problemas com uma sessão de terapia ou com um método terapêutico chamado constelação sistêmica familiar. Se quer entender mais a fundo, e principalmente para quem está aqui, deixa eu ver aqui, Cirlei Mosconi, Laura Vera da Bio, né? Aqui, deixa eu ver aqui também, a Barbie Soft, Barbie, né? Deixa eu ver, o Edson Costa, Ana Patrícia, gratidão. De Guedes, gratidão pela presença. Costa Silva de Moura também, aqui já falei antes. A Cátia Alcântara, gratidão pela sua presença. Se alguém tiver alguma pergunta, eu me coloco à disposição. E um pouquinho mais, você quer receber um e-book, para você que ainda não conhece, não sabe do que é constelação sistêmica familiar, o que é a reprogramação biológica, o que é a nova medicina germânica, que são alguns dos métodos que eu trabalho para ajudar pessoas, famílias e organizações, inclusive empresas, né, a se reconectarem com a sua fonte, com o seu propósito de vida, com a força natural de uma vida mais plena. Esse é o meu trabalho, através da reprogramação biológica. Se você quer entender mais sobre isso, você pode entrar na bio do meu Instagram e também no link que eu vou deixar aqui abaixo do YouTube, onde você pode entrar nesse link. Tem 3 tipos de grupos diferentes, que nesse caso, como o tema de hoje, alcoolismo e traições, tem a ver com relacionamento conjugal, né? Tem um grupo lá chamado Relacionamento Saudável. Eu tenho 3 grupos lá. Um que trata só sobre questões de dinheiro, do teu histórico familiar, né? Nessa semana ainda vou fazer uma live especificamente de novo sobre o assunto dinheiro e histórico familiar, o que isso tem a ver, onde é que isso está ligado, tal. Então tem outro grupo, se você quiser entrar nos 3, também fique à vontade. E lá nesse grupo, também tem um grupo no Telegram, que eu sempre estou compartilhando conteúdos mais específicos só sobre esses tipos de assuntos, ok? Bom, já cheguei no meu tempo aqui, eu até poderia fazer mais tempo, não tem problema, aqui o Instagram não está mais cortando só com 1 hora, mas já deu 1 hora, eu sei que fica saturando e maçante para ficar assistindo o vídeo depois. Então, eu agradeço profunda e infinitamente para você que disponibilizou o seu bem mais precioso, que é o quê? O tempo. O seu tempo. Se disponibilizou de estar aqui, compartilhe, tá? Dê o seu like se você gostou. Esta é uma forma energética de você compensar algo que você recebeu. Se essa informação, se o que eu falei hoje te ajudou de alguma forma, se você quer equilibrar a lei natural das coisas, compartilhe, dê o seu like, porque você vai estar beneficiando não somente a mim, e sim mais e mais pessoas que precisam dessa ajuda, que precisam de um esclarecimento assim, e que podem estar também recebendo um benefício somente através de dicas que eu estou dando. Semana passada foi difícil, minha semana, porque eu estava trabalhando fora do país, inclusive, mas dentro da medida possível, eu quero estar fazendo de 2 a 3 lives semanais, pelo menos. Então, sempre dando dicas, sempre explicando, auxiliando e respondendo perguntas
que posso estar ajudando você, ok? Gratidão, gratidão, gratidão para todos vocês que estiveram aqui. A Nina Souza aqui, Marineide Souza, Cátia Alcântara, enfim. Gratidão e até hoje à noite eu vou fazer uma outra live, mas com um colega meu, tá? Para quem quiser também me acompanhar a partir das 18h30, tem que fazer mais cedo, mais tarde tem uma reunião muito importante. Meu trabalho, tá? Eu também trabalho, sou facilitadora do curso Consciência Sistêmica. Então, minha live nas segundas-feiras sempre era às 8h30, mas hoje, em função de uma reunião com o médico Dr. Fernando de Freitas, eu não vou poder, vou fazer a live mais cedo, 18h30. Então, se alguém quiser acompanhar, junto com o meu colega Erivelto, nós vamos estar fazendo live também, falando um pouco mais sobre esses temas que eu estava falando agora, ok? Gratidão para você que me acompanhou aqui e também para o pessoal do YouTube. Gratidão e até essa semana ainda vou estar fazendo mais lives. Gratidão, beijo no seu coração.